Olá, sou o Daniel Neves. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar um simulador de ganhos da Unic, para você ter como fazer a sua estratégia, ver quanto você vai investir, quanto você vai retirar, quanto você vai reinvestir, para que o negócio continue crescendo, né? Os seus ganhos continuem aumentando a cada dia mais no formato de juros compostos. Isso é importante você fazer essa simulação para ver se você não está retirando muito e deixando o seu investimento sem crescimento, ok? Esse daqui é o meu recrutador, é um recrutador gratuito para todos da minha rede. Se você gostou desse recrutador, é só você entrar em contato comigo e me solicitar, tá ok? O link para você ver é oportunidadetodos.com.br/Unic. Aqui tem várias informações sobre o negócio, conferências, galeria de fotos, garantia, tudo que você precisa para você enviar para o seu convidado. Você envia o link para o seu convidado e ali ele já tem todas as informações. Então vamos lá no simulador. Nesse simulador, você vai alterar esses três campos de investimento, o rendimento, que não precisa mexer, que é mais ou menos 34% que rende ao mês, né? E a retirada. Então você vai mexer mais nesses dois, investimento e retirada aqui, embora esteja possível de mexer, mas não há necessidade, tá bom? Então aqui está nesse exemplo, você faz um investimento de R$ 1.200 e retira tudo. Então, em 6 meses, você faz o último saque, no 7º mês você não tem mais nada investido na empresa, tá? Porque vai lhe gerar R$ 408 por mês, descontando a taxa de saque, que aqui já está descontando a taxa de saque, você vai sacar R$ 375. No final desse período você vai ter sacado R$ 2.252, vai ter sacado R$ 2.252 e vai ter obtido um lucro real de R$ 1.052. Mas o ideal aqui não é você retirar tudo que você ganha todo mês, né? Você faz o saque integral, porque não tem como reinvestir sem sacar. Mas você pode fazer o saque e depois 50% do seu saque você compra novos pacotes e reinveste. Dessa forma o seu plano continua subindo. O ideal é você sacar apenas 30%. Você faz o saque total dos 408, nesse caso, do valor que sobra, que é 378, descontando a taxa de saque, você fica com 112 e reinveste 262. Dessa forma, no mês seguinte, você já não vai ter apenas 408 de rendimento, já vai ser 497 e assim sucessivamente. Dessa forma vai aumentando mês a mês. Note que aqui no 7º mês diminuiu. Por quê? Porque aquele primeiro plano que você fez em 1.200, aquele contrato venceu. Então no 7º mês tem aqui uma queda do valor, porque venceu um contrato. No 8º mês vence o contrato desse reinvestimento que você fez. Então a gente tem que lembrar aqui de fazer a retirada dos vencimentos dos contratos vencidos. Então essa planilha aqui, ela já simula o seu investimento, os reinvestimentos e os contratos que vão vencendo a partir do 6º mês, tá? Então se você for verificar aqui com calma, depois você vai ver que a cada 6 meses tem uma baixa, né? No primeiro 6 meses tem uma baixa no valor investido, porque o primeiro contrato venceu. E depois, mensalmente, vai vencendo mais um pequeno contrato, mesmo assim vai sempre subindo o valor. Ou seja, cada mês você tem um valor maior investido com a empresa. Nesse exemplo, com um plano de 1.200, você vai ter no final de sacado R$ 6.500, já vai estar com um lucro de R$ 5.300 e com R$ 7.000 investido na empresa, ou seja, seu negócio não para de crescer. Então aqui você pode colocar valores maiores, né? Colocar o plano de 13.000, onde o rendimento vai ser muito maior, né? No final de 18 meses você já vai ter sacado R$ 70.000, um lucro de 57. Então aqui você vai fazendo suas simulações, colocando o valor do investimento que você quer e quanto você vai retirar. Tem muita gente entrando com plano embaixador, R$ 50.000.
Falar em vez de investimento alto, eu quero fazer uma retirada maior. Eu quero já retirar 50%. Vai render 17 mil, eu vou te retirar 7.800 e investir 7.800. Tá? Lembrando que aqui o valor tá, a soma desse valor está menor do que aqui, porque já está descontado os 8% de saque. Mesmo você retirando 50%, o seu plano continua aumentando. Veja que até o 6º mês você já vai ter 100 mil investido, vai vencer o primeiro contrato, aí cai para 69. E depois continua crescendo, crescendo, crescendo. Final de 18 meses, você já vai ter sacado 200 mil reais, vai ter um lucro já real de 152 mil, tá? Como que faz esse reinvestimento? Você vai comprando novos contratos, você vai fazendo novos cadastros e comprando mais tickets. Não tem como comprar ticket no mesmo cadastro, então você vai gerando mais cadastros, podendo gerar até 10 cadastros no seu CPF, e depois, se vencer os 10, você pode fazer também nome da esposa, de alguém de confiança, tá? Então, esse simulador aqui dá para você colocar em prática com certeza, ok? Tendo alguma dúvida, é só você me chamar. Aqui tem meu zap e aqui também o link do recrutador. Então não perca tempo, se você está em dúvida ainda, não tenha mais dúvida. A Unic já está há 1 ano pagando. Os nossos rendimentos vêm dos investimentos que a empresa faz em Forex, Trader e arbitragem. Então um negócio 100% sustentável. E a empresa nos dá toda a garantia, a empresa e a SA Capital, ok? Então tá aqui o simulador. Abaixo desse vídeo você encontra o link desse simulador para você baixar no Excel, ok? Sou Daniel Neves, nos encontramos no próximo vídeo.